Gente, bom dia. A primeira coisa que a gente faz numa palestra é se apresentar. Para quem não me conhece, eu sou esposo da professora Daniele de Libras. Resolvi bastante. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu estou fazendo doutorado pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Sou especialista em Direito Educacional, professor de História e advogado. Quando a gente passa o nosso currículo, é para vocês saberem com quem vocês estão falando e a gente fluir. É uma palestra, gente, super tranquila. Eu quero fluir essa palestra com vocês. Quando a gente chegar ao final, se tiver de dúvida, quiser falar, levanta a mão, a gente conversa. Os PowerPoints pode fotografar. Se alguém quiser filmar, a direção está filmando aqui. Se alguém quiser o material, eu também deixo à disposição. E aí a gente vai trabalhando. Essa primeira tela, eu gosto muito dela, chama assim: ainda que me afaste da África, nada afasta a África de mim. Foram 6 milhões, com M maiúsculo, de pessoas negras trazidas para o Brasil. A nossa matriz, eu vou falar um pouquinho mais para frente, a nossa matriz étnica começa com os povos originários, que são os indígenas. Depois nós introduzimos o branco português com o descobrimento. Então eu deixei aqui, eu trouxe um trabalho que é uma obra de arte do artista plástico Laércio Alves, de São Vicente. Ali é uma caravela ancorada, para vocês terem uma noção de como era uma caravela. Foi assim que os portugueses chegaram no Brasil. E vocês vão me perguntar: professor, aí são as leizinhas, não vou ficar falando vocês com parte técnica que não necessito, mas a gente sabe que o preconceito surge quando a gente é pequeno. Quando nós reproduzimos o preconceito, primeiro naquelas primeiras piadinhas, depois daqueles apelidinhos chatos, e a gente vai reproduzindo isso. A escola, de certa forma, também é reprodutora disso. Então, quando a gente vem com uma palestra dessa, a gente vem para quebrar um ciclo. A gente vem para mostrar a raiz étnica do nosso país. Quando que os negros chegaram aqui? Provavelmente a primeira carta de negro chegou em 1520. E a abolição só se dá em 13 de maio de 1881. Por que eu falo carta? Porque ao contrário da escravidão clássica grega, ao contrário da escravidão clássica romana, os negros que vieram para o Brasil não eram considerados seres humanos. Eles eram vendidos como peças, como se fossem gado. Entre 1500 e 1520, até um pouquinho mais, se tentou a escravidão indígena. São Vicente era conhecido como o Porto dos Escravos. João Ramalho, o bacharel de Cananéia, vendia índios escravos para portugueses, holandeses, franceses e espanhóis, aqui no Porto das Naus, em São Vicente, pertinho de onde a gente está. A diferença é que os indígenas, nesse primeiro período, serviam como língua, serviam para traduzir e conversar entre os portugueses, o elemento branco que acabava de chegar, com os nativos. Depois se tentou fazer a mesma escravidão indígena negra com os índios. Não deu certo. Alguns falam que não deu certo por N motivos. A verdade real, ou a verdade histórica, é que os indígenas conheciam o território e o branco não. Então, quando o indígena conseguia fugir, não tinha como encontrar ele dentro da mata. Ele sabia onde se esconder e eles foram indo cada vez mais para o interior do país. A nossa colonização foi toda no litoral. Você vê que as primeiras cidades do Brasil, a primeira vila do Brasil é São Vicente. Depois nós temos Salvador lá em cima, Porto Seguro, é tudo voltado para o mar. A ideia da colonização é toda de exploração da colônia para a matriz. Pouco se entrava dentro da terra dele. Então, os primeiros relatos de chegada de negros são mais ou menos 1520. O que a gente tem oficialmente 1538, que é a primeira expedição de Jorge Lopes de Chota, que veio roubar o pau-brasil. O pau-brasil era uma árvore vermelha, cortada, soltava uma tinta ainda mais vermelha, e o vermelho sempre foi uma cor
da nobreza, uma cor cara, uma cor difícil de se obter. Então eles usavam esse tecido, essa árvore para atingir tecido, e por isso que nós chamamos Brasil. Terra e brasa, árvore e brasa, pau Brasil e Brasil. Bom, essa parte eu já falei. Nós temos o primeiro ciclo econômico, que é o ciclo do açúcar. E aí entramos no momento em que a gente estuda como que esses negros chegaram no Brasil. Não sobreviveu nenhum navio negreiro. Quando há a abolição no Brasil, nós somos o último país do mundo a abolir a escravidão negra. Quando há a abolição no Brasil, todos esses navios foram queimados. Então não existe em museu nenhum, em lugar nenhum, navio negreiro. A gente tem uma projeção de como é esse navio. Então vocês podem perceber que as mulheres e crianças eram colocadas algemadas no fundo, de cócoras ou deitadas. Por cima vinham as crianças, os homens negros mais abaixo. Nessa forma de colocação, nessa forma de organização do navio. Era considerado normal uma perda de até 60% da carga. Ou seja, 60% das pessoas que eram sequestradas na África e trazidas para o Brasil corriam na travessia. Alguns de doenças, outros de depressão, que eles diziam que era a doença do negro, né? Que sabiam que nunca mais voltariam à sua terra. E a maioria dos nossos negros vieram de um trecho da África, que hoje é Angola, uma parte do Benin e uma parte da Nigéria. Em Angola tem um local onde os negros eram presos antes de embarcarem no navio negreiro. Quando eles embarcaram no navio negreiro, aí existe lá o portal do esquecimento. Quando você passava ali, você esquecia seu nome, quem você era, quem eram seus pais, quem era sua esposa. Pais e filhos eram separados, esposas e maridos eram separados e vendidos separadamente para não se misturar. Era comum nas senzalas, desde o ciclo do açúcar até o final, que é o ciclo do café, passando pela mineração de Minas Gerais de ouro e diamantes, que se misturassem dentro de uma senzala povos diferentes, com línguas diferentes, justamente para eles não se comunicarem. Aí nós temos todo um trabalho. Você vai ter que passar para mim que não está funcionando. Essa é uma ilustração um pouco melhor do navio negreiro. Recentemente encontraram o último navio negreiro afundado no rio Mississippi, nos Estados Unidos, mas não há nem como tirá-lo de lá. Ele foi incendiado e afundado, nem como mostrar exatamente como ele era. Essa é uma projeção de uma revista, e aí mostra tanto como era o navio negreiro, como as rotas de escravos, não só para o Brasil. Mas nós somos o povo que mais trouxe negros da África para o Novo Mundo, para a América, e nós somos o último país a decretar a abolição por 350 anos de escravidão. Essa é um trecho, é uma parte de uma obra foi feita na África, próximo do portal do esquecimento, para que essa história não se apague. Por que a gente faz essa palestra? Por que a gente está aqui? A gente fala, pode passar, professor, obrigado. A gente fala de escravidão, a gente fala de igualdade racial, por quê? O dia a dia dos negros chegados ao Brasil, desde 1520 até a abolição, era esse que eu mostro para os senhores. Aqui é uma tela de Debré. Debré foi um francês que foi trazido pelo Pedro II, nosso imperador, para melhorar as artes do Brasil, e ele acabou pintando muito o dia a dia dos negros no Brasil nas horas de folga. O imperador não queria mostrar isso aqui não. Aqui é um jovem negro levando uma palmatória de um mestre sapateiro que não conseguiu ainda aprender como é que se faz o sapato. Aqui são fotos reais do século XIX, que a gente chama de ama de leite. Era muito comum
que uma escrava negra que tivesse filho próximo à época em que a branca, a portuguesa ou espanhola tinha filhos no Brasil, se retirasse o filho dela e se colocasse ela para aumentar o filho do branco. Então nós tínhamos o que chamam de ama de leite, a mãe preta, era muito comum essa imagem. Uma outra imagem muito comum é fugas e resistências. Os negros não são passivos na história. Eles não ficaram pacientes e aceitaram a escravidão como algo comum. Eles resistiram. Esse é um facsímile de um jornal, se eu não me engano, é da Folha de São Paulo, que mostra uma recompensa de 50 mil réis para quem encontrar um negro fugido chamado Fortunato, 18 de outubro de 1854. Mais ou menos 20 e poucos anos de idade, falta de dente, e ele vai dizendo como é que era. Esse escravo fugiu, provavelmente ele foi para o quilombo, mesmo assim estava com uma recompensa para os chamados capitães do mato. O capitão do mato era aquele que perseguia os escravos fugidos. Passa para mim. Aqui nós temos uma curva histórica da escravidão negra, pode passar. Eu não vou alugar vocês com dados, porque eu acho um pouquinho pesado, nem com nomes. História não é decoreba de data e nome. História é para a gente entender aqui, para saber quem somos nós, da onde nós viemos, porque aí a gente tem a consciência de tomar as decisões do que nós queremos para o futuro. Esse é o facsímile da Lei Áurea. Foi assim que ela foi proclamada. Artigo 1º acabou a escravidão, artigo 2º revoga-se as disposições do contrário. Nenhum negro foi alfabetizado, era proibido você colocar negro na escola ou simplesmente ensinar ele a ler ou escrever. Nenhum negro escravo foi acolhido em nenhuma instituição ou indenizado pelo seu trabalho. Muito pelo contrário. Se colocou o negro escravo, ex-escravo, como uma massa de mão de obra barata e se começou a importar para o Brasil, porque grandes brancos europeus do século XIX vieram em navios a vapor, com as suas famílias, com os seus nomes, com um contrato de trabalho em café para 10 anos, e depois disso eles podiam trabalhar onde quisessem. A maioria dos italianos no Brasil, em São Paulo, foram para o lado de Jundiaí, porque Jundiaí não dava café, e lá começaram a plantar uva. Tem um vinho muito bom em Jundiaí até hoje por conta da colonização italiana. Outros, os alemães e os poloneses, compraram terras mais ao sul, que também não servia muito para a lavoura, e foram entre hoje Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, quando a gente viaja pelo Brasil, a gente tem ao mesmo tempo uma Salvador extremamente negra, que é a cidade mais negra do Brasil, e Pomerode, em Santa Catarina, que é a cidade mais alemã do Brasil, onde não se fala português. Todo mundo fala alemão. Português é a segunda língua. Chama Pomerode a cidade, se mantém bem a cultura alemã, e são dois extremos do nosso mesmo país. Nós somos um país continental, o país é gigantesco, então a gente costuma dizer que São Paulo não é Brasil. Por quê? Não que São Paulo não pertence ao Brasil, mas a nossa experiência dentro do estado de São Paulo não é a mesma de um negro em Salvador, que não vai ser a mesma de um negro em Pomerode. Então a gente tem essa questão. Quando a gente fala de igualdade racial ou de equidade racial, a gente quer mudar essa balança. A gente milita para mudar essa balança. Eu sou presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra e da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de São Vicente. A gente começa a trabalhar, e a gente começou a trabalhar nos últimos 10 anos, quando a ONU criou a década do afrodescendente. No mundo inteiro, até 2024, a ONU está de olho nas ações que os países vão fazer para mudar esse equilíbrio. Se nós olharmos a pirâmide social do Brasil, quem está no topo como rico, a maioria é branca. Se a gente inverter a mesma pirâmide e olhar a base, a pobreza, a favela, as comunidades, a maioria é negra. A gente precisa equilibrar essa situação. A gente precisa dar direito, a gente precisa dar acesso a essas pessoas que estão na base da pirâmide social para ascender, para subir. E a forma mais fácil, a forma mais correta e a forma utilizada no mundo inteiro para equilibrar essa balança chamam-se ações afirmativas. São ações que o governo deve propor e
executar para equilibrar essa balança, porque durante 350 anos o governo brasileiro arrecadou imposto da venda de cada negro, tanto da chegada da África como a venda de um para outro particular. Então agora o governo brasileiro precisa dessas ações afirmativas. A mais conhecida é o ingresso na universidade via cota e de concurso público via cota racial, que serve também para negros, para indígenas, para ciganos. Nós temos uma comunidade muito grande de ciganos no Brasil. Perdão. Mas que ainda não conseguem ascender, chegar ao topo. Georgina, não adianta trabalhar baixadinha não, que te vi. Bom dia. A gente dedura. E como eu estava falando para vocês, eu até esqueci no começo, eu estava comentando sobre o cotidiano negro durante a escravidão, eu trouxe para vocês uma versão do Pelourinho e também do Laércio Alves, que mostra o negro sendo açoitado. Mas por que eu trouxe esse momento? A maioria dos livros didáticos vai mostrar só esse momento. O negro aparece na história do Brasil só escravizado. Isso não é a história do negro no Brasil. O negro no Brasil é muito mais que isso. A presença dele historicamente, a presença dele culturalmente, a presença dele como cidadão brasileiro, a presença de todos nós como cidadãos de um país, chama-se nação. Todos nós representamos o Brasil porque falamos português, moramos aqui e nos reconhecemos como brasileiros. Então isso aqui é uma fase da história. Isso aqui vai até 1888. Nós estamos em 2022. Mas se a gente for olhar, passa para mim. Eu trouxe um passo a passo. Essa aqui é a festinha da abolição. A Inglaterra nos impôs a abolição, não foi a vontade da princesa branca, da princesa Isabel, não. Os ingleses queriam os negros, não porque tinham pena, eles queriam mercado consumidor, estava lotado de produto lá, e o negro escravizado, ou escravo, não comprava nada, não tinha dinheiro. Para a Inglaterra interessava vender para esse pessoal. Passa para mim, por favor. Estou te alugando. Só que se a gente olhar para hoje, será que essa abolição realmente aconteceu? Olhem o quadro. Mudou alguma coisa do século XIX para a nossa empregada doméstica do século XXI? Não. Muito pelo contrário. Tem muita gente que ficou contra quando nós tivemos uma lei que equiparou essa empregada doméstica aos demais trabalhadores do Brasil, que deu a ela o direito de férias, 13º e hora extra. Será que a gente tem essa abolição hoje, quando a maioria das pessoas que são mortas na favela são jovens negros entre 18 e 25 anos? Será que essa abolição foi completa quando toda a forma que eu tenho de ascensão negra é esporte? Para nós, ou seja, para quem estudou um pouco mais, para quem é preocupado com essa situação, essa abolição a gente chama de a falsa abolição. Porque quando os negros foram abandonados, os brancos que foram trazidos de fora tiveram acesso à educação, tiveram acesso à industrialização, tiveram acesso às universidades públicas e fazem parte da nossa elite hoje. Enquanto isso, a gente ainda tem uma cota racial, ou uma parte da nossa pirâmide social mais baixa, que só consegue ascender via esporte. Então é muito comum a gente ver o menino negro falando, não, vai pro futebol. Aí o rapaz é mais alto, vai pro basquete. Aí você vê um jovem branco, não, isso aqui vamos colocar na universidade, isso aqui vamos levar para a Olimpíada de Matemática. A gente faz isso inconscientemente, como reprodução. A gente acaba aumentando esse abismo social. Passa para mim. E aí nós continuamos vendo casos e casos e casos de racismo no Brasil, principalmente, e no exterior também. Recentemente jogaram bananas no Neymar e no Vinícius Júnior. Esse caso de cima é o jogador de vôlei, o Wallace de Souza, que também foi vaiado e xingado de macaco numa partida oficial pela seleção brasileira. E aqui o Gabigol, que em pleno Rio de Janeiro, em pleno Maracanã, também foi ofendido pela torcida adversária com insultos raciais. Passa pra mim. E aí aquilo que eu estava falando, será que Itacarapé
Alcamburão, alguma coisa mudou? Não. Será que a cor e a raça não faz a gente ser o primeiro a ser abordado pela PM e não o último? Será que não tem um tipo específico que eles chamam de possível marginal, possível meliante, ou aquele cara que eles acreditam que é um estereótipo de uma pessoa que está devendo alguma coisa para a sociedade, é o primeiro a ser enquadrado? Não existe uma grande diferença entre como a PM aborda uma pessoa no Morumbi ou na Avenida Paulista e como eles agem na favela? Passa para mim. Então é para reduzir esse abismo enorme, é que a gente trabalha com igualdade racial. A gente quer equilibrar essa balança. Pode passar. Ali são etnias, já comentei sobre isso, a forma como o nosso país existe. Pode passar essa também. Mais de 50% da população brasileira, no último censo do IBGE, que é de 2010, se declarou negro ou pardo. Então nós somos um país negro. Nós temos uma cultura que vem da cultura negra. Nós temos uma alimentação que também tem raízes negras. E a gente não pode mais esconder isso. A gente não pode jogar isso para um cantinho. A gente não pode falar do negro só no período em que ele é escravo e só dessa forma pejorativa, que é levando chicotada. Passa para mim. Pode passar isso também, o gráfico é muito cansativo para aluno. Pode passar. Bom, o racismo ele tem várias vertentes. Então vai da abordagem policial até a religião. Passa por forma de vestir, passa por tipo de cabelo, passa por local onde você está e passa até pelas religiões. As religiões de matrizes africanas estão no Brasil desde 1500, mas elas são perseguidas pela intolerância religiosa até hoje. Nós temos uma religião de matriz africana que foi criada no Brasil, que só existe aqui, que é a Umbanda. Nós temos o Candomblé, que é a base da religião trazida pelos negros, misturada, sincretizada com o catolicismo, porque nesse período de escravidão ele tinha que ser cristão, ele tinha que ir para a igreja católica apostólica romana. E aí vocês vão olhar para mim e vão falar: professor, se nós temos 51% de negros no Brasil, por que ninguém aqui tem um sobrenome africano? Por que o meu sobrenome não é africano? Por que o sobrenome das pessoas não é africano? Porque como eles viam os escravos como peças, no batismo era dado só o primeiro nome: João, Maria, José, Pedro, Paulo, geralmente nomes da Bíblia. Mateus nessa época é mais difícil. Quando houve a abolição do Brasil, lá no 13 de maio, resolveram que o povo brasileiro tinha que ter certidão de nascimento e tinha que saber de onde esse cidadão era, numerar e saber quantos cidadãos cumpriam a cota brasileira, eram cidadãos brasileiros, principalmente com a chegada de novos cidadãos da Europa, e tinha que colocar no registro essas pessoas. Quando elas chegavam na fila, eu falava: qual é o seu nome? João. João de quê? Não sei. Eu tenho 60 anos, eu sempre fui só João. E ele falou: veja o sobrenome aí. Lembra-se do portal do esquecimento? Ele esqueceu tudo da África. Os avós deles não passaram o sobrenome. Os pais dele não passaram o sobrenome. Tem um filme americano que mostra isso, que eles guardavam o nome de família nos Estados Unidos como algo precioso e não dizia para ninguém. O nome do filme chama-se Kunta Kinte. Quem quiser assistir, eu acho que ainda tem na Netflix. Acho que a versão antiga está na Netflix. Foi refilmado. Foi feito um remake. Passa para mim. Desculpa estar te alugando. Então, quando ele ia ser batizado, quando ele ia assinar a sua certidão de nascimento, ele tinha que inventar o sobrenome. E aí ele vai buscar o quê? O colonizador branco que escravizou. A maioria pegou ou o nome da família a qual ele pertencia ou o nome da fazenda onde ele era escravo. E por isso nós não temos no Brasil ninguém praticamente com sobrenome negro e raros com sobrenome indígena. Algumas comunidades indígenas que ficaram mais isoladas no norte do país, do lado da Amazônia, ele tem um nome brasileiro na sua certidão de nascimento, mas dentro da tribo ele é chamado diferente, porque lá ele mantém a cultura.
o negro não conseguiu manter a sua cultura integral. Quando o Mário Lago começou a fazer samba no Café Nice, que era um café chique no Rio de Janeiro. O samba vem de antes. O samba vem do terreiro, vem do Semba da África. Não é branco. Quando a gente olha as escolas de samba desfilando, a rainha da bateria geralmente é branca. Quando não deveria ser. O destaque principal do carro alegórico mais alto é um ator ou uma atriz da Globo branca. Podem prestar atenção e abram a visão para dar uma olhada nisso. Hoje nós já temos algumas pessoas negras que têm uma ascendência na televisão. Antigamente, as crianças negras assistiam televisão e não se viam na TV. Não tinha um apresentador de programa infantil, não tinha um apresentador de jornal, não tinha quase negros na novela. E os papéis que os negros faziam na novela era isso aqui. É essa a luta da igualdade racial. Passa por mim. Ali são crimes de racismo, eu não vou entrar nisso aqui, até porque eu estou adiantando na hora. Pode passar, professor. O Estatuto da Igualdade Racial também é uma lei federal que fala sobre igualdade racial. O crime de racismo no Brasil é inafiançável e imprescritível, quer dizer que se eu for preso por racismo, eu não saio da cadeia pagando fiança, e se o racismo aconteceu há 50 anos atrás, ele continua valendo como crime. Só que a gente diz que o racismo é um crime perfeito, porque é muito difícil provar. E quando prova, o juiz rebaixa para a injúria racial. Diz, não, foi uma briga, foi um xingamento. Então, a essa estrutura de poder que nega o racismo, que nega esses direitos ao negro, a gente chama de racismo estrutural. Mas isso é só para a gente ir pegando alguns conceitos. Pode passar. Aqui eu trago alguns exemplos positivos para vocês da comunidade negra e da presença e contribuição negra para a história do nosso país. Esse é Zumbi dos Palmares. O 20 de novembro é o dia que Zumbi dos Palmares morreu, por isso é feriado. É o dia da... Pode falar, Fernando. O nome dele é Zumbi? Zumbi. Zumbi dos Palmares, foi o líder do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares sobreviveu depois dele e antes dele. Tem mais de 100 anos o Quilombo dos Palmares. A história deve ser totalmente eliminada. Por que o 20 de novembro é dedicado a ele? Quando o Quilombo dos Palmares se tornou uma cidade tão grande que começou a incomodar os negros, começou a incomodar os brancos comerciantes, porque vendiam os produtos que produziam nas suas plantações. Ele fica lá no interior de Pernambuco, se eu não me engano. Quando ele começou a incomodar o comércio, os portugueses brancos começaram a escrever para o imperador falando mal e pedindo uma solução. Precisou de 3 batalhões, uma guerra de quase 10 anos para acabar com o Quilombo dos Palmares. Zumbi não se entregou, ele preferiu se jogar do alto da serra e se matar do que ser preso pelos seus inimigos. Essa estátua de Zumbi fica exatamente no Pelourinho, em Salvador. Nós temos uma estátua dessa, um busto na verdade, na frente da Casa de Cultura Afro-Brasileira de São Vicente, dentro do Horto Municipal. E nós temos uma dessa na capital do nosso estado, que é São Paulo. A maioria dos lugares, as festas são referentes no dia 20 de novembro, nesses locais. O 20 de novembro não é um feriado para comemorar. O 20 de novembro é um feriado para luta. O 20 de novembro ainda é um feriado para protesto. Então 20 de novembro é feriado, mas a gente deve guardar na memória por que Zumbi se jogou daquela serra e por que 20 de novembro representa o feriado da abolição. Por bem ou por mal, a gente acaba só contando essa história de novembro. O bom é que a gente pudesse falar isso durante o ano inteiro nas aulas de história. Mas não é culpa nossa como professor de história. Eu sou professor de história também, o professor está aqui. A gente tem muito conteúdo, pouco tempo, reduzido, e tiraram praticamente a história do Brasil do nosso conteúdo. Vocês aprendem mais sobre a Grécia e Roma, sobre a Idade Média, do que sobre a nossa própria história. Quando deveria ser o contrário. Passa para mim. Aqui, pode passar. Aqui é a luta do Diabo Jorge Velho, que foi o bandeirante paulista, que foi destruir o Quilombo dos Palmares. Pode passar, professor. Outro exemplo positivo que pouca gente lembra, Luiz Gama, saiu um filme dele nacional agora, está disponível no YouTube de graça. Luiz Gama nasceu livre, de pai branco,
e mãe negra. O pai se endividou e vendeu o filho como escravo. Esse menino foi criado como escravo. Só que o filho do dono dele foi estudar direito no Largo de São Francisco, na USP. E ele ensinou ele a ler e escrever. Quando ele tenta entrar no Largo de São Francisco para estudar direito, ele é proibido de estudar. Então ele ficava do lado de fora, na chuva e no sol, com o ouvido na janela para aprender esse direito. Ele fez o seu registro como advogado, na época chamava-se Rábula, que é aquele advogado que não tinha faculdade de direito, mas sabia o que estava fazendo, e é responsável pela libertação de mais de 150 índios em processo judicial, fora alguns casos de defesa de outras situações. É considerado, hoje a Ordem dos Advogados do Brasil já o considera advogado, foi concedido o título de advogado. Os processos dele estão arquivados no Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa foto é da exposição virtual que tem no site do Tribunal de Justiça. Se alguém tiver interesse, tj.sp.gov.br, tem lá no cantinho, exposição de Luiz Gama, tem as fotos dos processos em que ele atuou e dos livros que ele libertou. Passa para mim. Aí a capa do filme, cartaz do filme e uma foto real de Luiz Gama. Quando ele falece, com mais ou menos 60 anos, a cidade de São Paulo parou. Foi um dos enterros mais populosos e mais bonitos que se viu em São Paulo no século XIX. Infelizmente ele falece antes da abolição da escravatura. Ele não chegou a ver o povo dele ali. Ele vai passar para mim. Essa senhora chama-se Carolina Maria de Jesus. Essa senhora morava numa favela no Rio, em São Paulo, do lado do rio, eu acho que é Tamandateí ou Tietê. Canidé, obrigado. E ela escreveu esse livro aqui. Esses livros tem na biblioteca. O que é o quarto de despejo? É o diário dela. Ela conta como é que ela sobreviveu com os filhos dela na favela do Canidé no século XX. Depois que ela escreveu isso aqui e outros livros, ela não conseguia publicar. Teve um jornalista que foi entrevistá-la e leu isso aqui. Falou: isso aqui precisa virar público. As pessoas precisam saber como é a vida das pessoas negras e pobres do Brasil. As pessoas precisam saber como é morar numa favela, mesmo nos anos 50. E ela alcançou uma certa fama, teve um reconhecimento em vida. Hoje ela é considerada uma das maiores escritoras do Brasil e está à disposição para a gente ler. Pode passar como um exemplo positivo. Esse é Milton Santos. Pouco que a gente conhece. Isso aqui é uma homenagem do Google Mundial ao dia do falecimento de Milton Santos. Milton Santos é brasileiro, negro, já faleceu. É o maior geógrafo do mundo. É o maior em geografia do mundo. Ninguém conhece. Ele é conhecido lá fora. No Brasil ninguém conhece. Passa para mim. Aqui tem algumas frases dele, quando ele fala de sociedade, quando ele fala da pirâmide social, fala de desenvolvimento do Brasil. Então ele diz: existem apenas duas classes sociais, as do que comem e as dos que não comem. A dos que não dormem, com medo da revolução, dos que não comem. Por que ele está colocando essa frase? No contexto de que a base da pirâmide brasileira, aquela população negra, pobre, que aceita trabalhar por qualquer valor, que recebe aquele salário mínimo minúsculo e que não consegue ascender, não consegue fazer faculdade, não consegue dar estudo para os seus filhos, continua existindo. Mas a hora que essa população começar a ter consciência que ela é a base da sociedade, as coisas mudam. Porque nós somos sujeitos da nossa história. Nós temos escolhas pessoais a fazer. E essas escolhas vão influir no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos e no futuro do nosso país. Cada vez que a gente decide fazer um curso superior, uma faculdade, a gente está dando um passo à frente em direção a uma melhoria social. Seja financeira, seja de conhecimento, seja de posição social, inclusive de representação. Então, quando a gente vai pedir emprego no lugar e vê que o chefe é negro, muita gente ainda age com racismo e pensa que não é.
Muita gente bate na porta da casa, de uma casa de classe média alta, ou mesmo de ricos, e quando a dona negra sai como dona, a pessoa pergunta: a proprietária está? Ela já identifica pela cor e pelo cabelo, como se aquela pessoa não tivesse dinheiro para ter aquela casa ou aquele carro. Passa para mim. E aí nós temos Djamila Ribeiro, está na biblioteca, filha de portuários, moradora de Santos, agora está em São Paulo, coluna na Folha de São Paulo, uma das melhores referências da escrita do Brasil, membro da Academia Paulista de Letras, e nós temos o livro aí à disposição. Passa por mim. Eu vou caminhando para o final, até porque eu acho que já estourei meu tempo. Mas, o que eu quero chegar com essa palestra? Aonde eu quero chegar com vocês? Existe um termo africano chamado Umbudu. Então, conta-se uma história de que um colonizador inglês chegou numa tribo africana que não tinha contato com os brancos e colocou um chocolate no final da vila, no final da tribo. E no começo da tribo ele juntou todas as crianças negras e falou: o primeiro que chegar no final ganha chocolate. Todas as crianças negras deram a mão e foram juntas dividir o chocolate. Não houve competição. O Umbudu significa ou vamos todos juntos ou não vai ninguém. Quando a gente entra, a gente termina o ensino médio, a gente entra no mercado de trabalho, a gente começa a ter responsabilidade, o capitalismo, a forma que a nossa sociedade é montada, a forma com que até os nossos pais veem o mundo, é uma eterna competição. Quem foi melhor na faculdade? Quem joga melhor? Quem corre mais rápido? Será que tudo é competição? A gente não pode ter um caminho de um pouquinho, não digo de solidariedade, mas da gente caminhar juntos como nação, da gente ir com o capitalismo, com o comunismo. É aquela ideia de por que eu tenho que competir em tudo? Por que eu tenho que ter um carro melhor do que o meu vizinho? Por que a minha geladeira tem que ser nova porque a vizinha trocou a dela? Nem sempre precisa ser assim. Às vezes, principalmente vocês em sala de aula, e por isso que é bom estar falando para alunos do ensino médio, a gente fica competindo quem é que tem a melhor nota, quem joga melhor no campeonato de futebol. Não é mais fácil eu passar a bola para o colega fazer o gol do que eu tentar driblar o time inteiro e fazer o gol? Não é mais fácil eu ajudar o colega que tem um pouquinho mais de dificuldade numa matéria? Passa para mim. E aqui eu vou encerrar, e aí eu fico aberto à pergunta de vocês. Essa é a base de tudo que eu falei para vocês. Quando a gente fala que a sociedade não é igualitária, a gente tem isso aqui. Alguém mais alto vê o jogo, o menorzinho vê um pedacinho do jogo e a criança não vê nada. Quando a gente fala de equidade, de tratar igualmente os iguais, e esse é um princípio constitucional, somos todos iguais perante a lei, muita gente interpreta que é assim. Na verdade é assim, todos somos iguais perante a lei, mas a lei deve colocar os desiguais em igualdade. É isso que é cota social, cota racial, é isso que é ação afirmativa, é essa a luta da igualdade racial, para que a gente construa um país mais solidário, um país que dê oportunidade, um país que possa chegar finalmente no primeiro mundo. Não existe país no mundo que subiu como nação sem investir em educação e sem igualar, subir ou melhorar um pouquinho a sua base de pirâmide social. Era essa a ideia que eu queria passar para vocês hoje. Fico à disposição de vocês para qualquer pergunta que tenham. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço a direção da escola, agradeço a minha esposa que me convidou para vir aqui hoje e agradeço